Bom, você já teve aquela sensação do seu coração tá disparando? Do nada você começa a sentir seu coração batendo muito, muito rápido. Você começa a respirar, você também sente falta de ar ao mesmo tempo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você sente o tempo não passar, você sente todo mundo em câmera lenta, só você sentindo aquilo ali. E você querendo avisar alguém, querendo que alguém te entenda, mas acaba que no final ninguém te entende. Bom, o que eu acabei de descrever foi basicamente um resumo sobre o que é ansiedade. E é uma das piores coisas que o ser humano pode ter na vida. Mas relaxa que eu separei 7 versículos que podem melhorar em muito. E até mesmo se você tiver fé, livrar você dessa ansiedade. De verdade mesmo. Mas eu aconselho que você pegue sua Bíblia se você tiver para acompanhar os versículos junto comigo, porque ler na Bíblia é muito melhor, uma sensação muito diferente do que apenas ler na internet, ler no celular, no computador, que seja. Mas antes de dar continuidade, vai se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo para quem realmente precisa dessa palavra. Até porque a ansiedade tá por aí em todos os cantos. Tem pessoas que têm ansiedade e a gente nem sabe. As partes mais chatas e mais incompreensíveis da ansiedade é quando você simplesmente acaba deitando e você quer relaxar e você não consegue, porque o seu cérebro ativa aquele modo do e se? E se acontecer isso aqui comigo? E se eu for atropelado? E se ela não gostar de mim? E se eu for rejeitado no meu emprego? E se alguém descobrir alguma coisa de mim? E se alguém tá falando mal de mim? Fica nesse eterno e se? E a nossa ansiedade começa a escalar num nível absurdo, porque o nosso cérebro começa a perceber vários cenários, a criar vários cenários, e isso acaba assustando bastante, porque aquilo ali acaba se tornando real só na nossa cabeça. Mas isso é o suficiente para o cérebro entrar em pânico absurdo. E por mais que seja muito difícil, a gente tem que trazer o nosso cérebro pro modo normal, o modo tranquilo mesmo. E lembrar que Deus está conosco. Lembrar que na sua própria palavra, ele diz que a gente tem que entregar todas as nossas aflições, nossos medos, nossas dificuldades para ele. E em troca, ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento humano. Bom, e o que nos leva ao nosso primeiro versículo do vídeo, que se encontra em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pode ter lido e ter pensado: tá, Jonas, eu li, mas mesmo assim não entendi nada, não mudou nada, ainda tô com ansiedade. Tudo bem, faz sentido, mas eu vou explicar. Bom, basicamente aqui está dizendo que temos que entregar todos os nossos problemas a Deus, entende? Entregar todo tipo de problema. O que você pode achar besteira, Deus, Jesus não vai achar besteira. Ele vai querer que você mande pra ele só te dar a paz. E em troca, agradeça a ele, dando com ação de graça. Agradeça a ele todos os dias pelo ar que você respira, por quando você acordar você está vivo, por você ter chegado ao seu trabalho em segurança, ter chegado na escola com segurança. E não reclame também de imprevistos. Por exemplo, você vai pro trabalho e o pneu do seu carro fura. Eu sei que dá vontade de reclamar, fala, poxa, eu tô atrás do meu trabalho e dá nisso. Toda hora acontece isso, mas entenda que pode ter sido um livramento de Deus. Porque vai que você tenha ido normal, com um pneu assim mesmo, e você pode ter sofrido um acidente, mas Deus livrou você. Você pode até ter se atrasado, mas você está vivo. Você poderia estar morto se não fosse pela misericórdia de Deus. E até mesmo você que não é evangélico pode estar pensando, cara, isso nada a ver, isso nem existe. Mas eu falo por experiência própria, isso realmente existe. Esses dias, inclusive foi o que me incentivou a criar esse vídeo, foi que eu estava muito ansioso pro evento que ia ter na minha igreja, né? Pra quem não sabe, eu toco bateria na minha igreja. E ia ter um evento lá e eu tava muito ansioso. Eu toco bateria há um tempo já, mas eu tava muito ansioso porque eu tinha errado muitas coisas nos ensaios e tipo, os músicos que estavam comigo me olhavam com cara feia. E alguns até riram de mim, eu fiquei muito nervoso, eu comecei a duvidar de mim mesmo. Mas eu entreguei pra Deus e fui. E meu lado humano, de verdade, meu lado carnal não queria ir. Porque eu sentia que eu ia passar vergonha, sentia que eu não ia capaz, que eu não ia ser capaz de estar lá. Mas graças a Deus eu fui, mesmo com o coração pra sair pela boca já, muito nervoso. Mas Deus me ajudou. Quando eu sentei na bateria, quando eu comecei a tocar, passou todo o nervosismo que eu tava. Passou toda a ansiedade e eu pude respirar de volta. E sim, eu sei que isso é um tipo de ansiedade diferente comparado à ansiedade que a pessoa sente todo dia. Mas eu também tive ansiedade assim e o que só me curou, que realmente me deixou bem, foi Deus. Nenhum tratamento humano chegou perto de me ajudar do quanto Deus ajudou na minha vida. E mais um relato da minha vida que vai se encaixar com o segundo versículo que eu vou falar já já, é a sensação de
você sentir o peso nas suas costas. De você falar, cara, eu preciso fazer isso aqui, senão não vai dar certo. As pessoas dependem de mim, minha família depende de mim, os meus filhos dependem de mim, a minha esposa depende de mim. Cara, se eu não conseguir fazer isso aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu vou falar o meu caso, que eu penso todos os dias, cara, eu já vou virar um adulto. Então eu preciso urgentemente botar a cara a tapa e seguir em frente. Mas o medo sempre me controlava, sempre. Mas, de novo, eu coloquei Deus na minha frente e fui indo com Ele. Ele foi me guiando pelo caminho certo, porque se não fosse por Ele, eu não conseguiria sair do lugar. Porque a ansiedade te para, a ansiedade ela faz você ficar mais pesado, porque ela coloca várias coisas na sua cabeça. Algo que, se não for tratado só com Deus, acaba sendo algo irreversível e você fica inútil praticamente. Enfim, sem mais delongas, vamos pro próximo versículo, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Assim como o primeiro versículo que a gente colocou aqui, ele vai basicamente reforçar que temos que entregar toda a nossa ansiedade para o Senhor, porque Ele vai cuidar de cada um de nós, porque Ele cuida de cada um de nós. E pessoal, sem briga. E sim, Vamos comer alguma coisa. Mas eu não quero, Isaac. Cada palavra que está escrita na Bíblia, cada versículo toca no coração de um jeito diferente. Por isso que eu citei que você tem que estar com a Bíblia aberta para poder ver esse vídeo. Não basta apenas pesquisar na internet. Mas se for o único caso disponível, faça isso. Mas se tiver uma Bíblia em casa, procure aí, ache e leia esse versículo comigo, porque faz uma diferença muito grande. Dá até uma esquentadinha na alma, digamos assim. E esse versículo mostra de novo que Deus cuida de cada um de nós, que Ele se importa com cada um de nós. Você pode ser uma pessoa excluída na sua escola, excluída na sua própria igreja também, com a sua roda de amigos, mas Deus nunca vai esquecer de você. É só você orar, e orar com sinceridade. E uma oração é basicamente você conversar com Deus. Você ouvir a parte dele, você ouvir o que ele tem pra falar e você falar pra ele também. E seja transparente com Deus, fale de verdade mesmo. Se você não quiser orar, fala assim: Deus, eu não quero orar, mas eu estou aqui contigo, se eu posso me ajudar a ter o desejo de orar pro Senhor, de falar com o Senhor cada vez mais. Porque Deus quer uma oração sincera, Ele quer uma conversa sincera, Ele não quer algo superficial, Ele não quer que você fique falando com Ele palavras difíceis. Ó, poderoso Altíssimo, que domina os céus e o mar. Não, pode ser sincero, fale do jeito que você gostaria de falar com alguém. Coloque Deus realmente como um amigo, um pai pra você. Seja sincero, seja aberto, fale do fundo do seu coração pra Ele, que é o que Deus mais quer em uma oração. Agora, bora falar de outra parte que a ansiedade ataca bastante, que é o nosso futuro. De pensar onde a gente vai estar daqui 5 anos, o que vai acontecer semana que vem, se a gente vai ter um trabalho digno, se a gente vai ser desempregado, se a gente vai ser ninguém na vida, se a gente vai ser alguém, se a gente vai conquistar uma vida, uma família, conquistar um trabalho bom. Bom, na Bíblia tem mais um versículo sobre isso. E esse versículo se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é revolucionário. Jesus não está dizendo para a gente ser irresponsável ou não planejar nada. Muito pelo contrário, Ele está combatendo a preocupação que nos consome todos os dias, que gasta nossa energia com coisas que estão fora completamente do nosso alcance. Ele está só dizendo que tentar resolver os problemas de manhã com a força de hoje é completamente inútil e cansativo. Então pense apenas no hoje. Relaxe, não se preocupe com amanhã. O dia da manhã não nos pertence só a Deus. Apenas entregue sua semana, o seu amanhã para Ele e descanse nele. Não tenha que ficar se preocupando direto com o dia de amanhã. Apenas pense no hoje e faça o hoje. Uma das coisas que a ansiedade também traz é se sentir sozinho, é a solidão, o isolamento. No sentido até de você sentir que as pessoas mais próximas que você mais confia não estão com você. Você está sozinho, que ninguém te entende, e isso infelizmente é normal na ansiedade. Mas tem um versículo que nos ajuda a entender isso melhor, que nos ajuda a diminuir isso, que se encontra em Isaías 41, versículo 10, que diz: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Vamos analisar a riqueza disso rapidinho. Deus está nos falando que um povo se sente com medo e abandonado. E Ele dá uma sequência de promessas que são um bálsamo na alma ansiosa. E, bom, vamos por partes. Primeiro, não tema, pois estou com você.
O motivo para não temer não é a ausência de perigo ou alguma coisa parecida, mas sim a presença de Deus. Ele não diz que ele vai tirar seus problemas, mas ele vai estar com você no meio deles. E essa é a maior de todas as certezas que podemos ter. A ansiedade é tão bizarra como ela funciona, que querendo ou não mexe até com a nossa própria alma. E a gente começa a pensar, poxa, por que a gente tá assim? Porque nossa alma está tão perturbada, porque eu não deveria estar assim. E tem mais um versículo que fala sobre isso, que está em Salmos 42, versículo 11, que diz: porque você está tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbado dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Bom, lendo não só esse versículo, mas os demais, dá pra entender que Deus é o centro de tudo e que Ele nos sustenta todos os dias. Por mais que seja difícil, por mais que a ansiedade pareça não ter saída, mas sempre existe a famosa luz do fim do túnel. E essa luz sempre foi e sempre vai ser Deus. Outro ponto que a ansiedade pega bastante é a necessidade de controlar tudo. De pensar, não, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo tem que estar no meio do seu controle. Tudo que tem que estar na palma da sua mão. E nem é assim que funciona. Nem é sempre assim que vai ficar. E, de novo, temos mais um versículo sobre isso, que está em Salmos capítulo 55, versículo 22, que diz: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Talvez você conheça esse versículo com outras palavras, como lança o teu fardo sobre o Senhor, mas a ideia é a mesma. É um convite radical para se soltar. A palavra entregar ou lançar significa transferir a responsabilidade. Você está dizendo: Senhor, isso aqui é grande demais para mim. Eu não sei resolver. Agora é com o Senhor. Me ajude. E Deus vai lhe ajudar. Deus nunca vai te entregar alguma coisa que você não possa suportar. E temos que entender também que Deus vai colocar coisas na nossa vida que vai ser pra gente aprender, vai ser pra gente ficar mais forte. Então tudo isso é um processo no final das contas. Vai que no futuro você possa ajudar alguém que tá passando pela mesma coisa que você tá passando agora, como ansiedade, problemas sociais, problemas familiares. Deus pode fazer você passar por isso hoje para você ajudar alguém amanhã. E o último versículo se encontra em Salmos capítulo 91. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Este salmo é basicamente um hino de proteção. E vamos pensar, o Senhor nos guarda. Não é como um anjo, ou como outras pessoas pensam como um anjo da guarda. Nada a ver. O Senhor nos guarda dia após dia. Livramentos, basicamente. Deus nos livra, como eu disse no começo do vídeo, Deus pode nos livrar até mesmo de um acidente por causa que o nosso filho furou. E aí a gente pode se atrasar para o trabalho, pode acontecer coisas ruins, mas Deus fez um baita livramento na nossa vida. Porque Ele te livra de um acidente, te livra da morte, te livra de ser roubado. Isso é a misericórdia de Deus para conosco. Isso é basicamente o que esse capítulo do Salmo 91 está querendo dizer. Agora eu quero te falar uma coisa. Já que a gente passa por todos os 7 versículos, eu realmente que você esteve usando a Bíblia para poder ler cada um deles, para sentir alguma coisa diferente, escolhe um deles, coloca aqui nos comentários, ou até comenta todos os comentários que possam ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldade, por ansiedade também. E medite um deles, pense mais sobre eles, não apenas leia, mas estude eles, entenda eles, porque eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para esse tipo de conteúdo chegar a mais pessoas, pessoas que realmente precisam da palavra de Deus, pessoas que não encontraram a verdadeira paz, que excede todo entendimento humano.